O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: o que é isto que ouço ao teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, o que eu vou fazer? Para cavar eu não tenho forças, de mendigar eu tenho vergonha. Ah, já sei o que eu vou fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te, depressa, escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, vamos começar pela primeira leitura, carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículos de 14 a 21. São Paulo aqui está escrevendo aos Romanos e para dizer da sua glória e da sua alegria, que ele sente que ele tem uma glória diante de Cristo, assim, algo que ele gosta de lembrar a ele mesmo. Mas antes disso tudo, no versículo 14... São Paulo fala algo que a gente sente tanta falta na vida, na família, na empresa e na igreja. Ele diz assim, com um otimismo que eu não sei onde ele arrumou: meus irmãos, de minha parte eu estou convencido a vosso respeito, de que vocês têm bastante bondade e ciência, de tal maneira que podeis admoestar-vos, corrigir-vos, animar-vos uns aos outros. Como nos faz falta pessoas que tenham bastante bondade e ciência para aconselhar, corrigir, admoestar uns aos outros. O que a gente precisa para educar uma pessoa? O que a gente precisa para arrumar uma situação entre amigos, família? Bondade e ciência. Se nós tivéssemos bondade e ciência, inteligência, colocasse o tico e o teco para pensar, iluminar a situação, e isso fosse movido por um sentimento de bondade. Bondade é o desejo do bem, né? Qual é o bem dessa situação aqui? Não o que eu quero, não o que você quer. Qual é o desejo do bem? O bem se impõe. Nós poderíamos nos admoestar uns aos outros, e preste atenção. Aí Paulo vai dizer no versículo 15: no entanto, em alguns momentos, em algumas passagens, eu vos escrevo. Ou seja, Paulo não está lá. Como é que Roma, essa comunidade romana, se vira sem Paulo? Se vira à medida em que tem bondade e ciência para admoestar um ao outro, ser amigo um do outro, ser de algum modo pedagogo um do outro. Portanto, irmãos e irmãs, nós precisamos com urgência pedir a Deus que nós sejamos pessoas boas e sábias, boas e inteligentes. Não adianta ser bonzinho e burro, como não adianta ser lúcido e mau. Bom e sábio. Bate no teu coração e diga: Senhor, eu preciso de um coração bom. Bate na sua cabeça e diga: uma cabeça inteligente. Vamos fazer o contrário. Eu preciso de uma cabeça inteligente, com sabedoria, e de um coração bom. Muito bem. E aí Paulo então
Começa a dizer a eles, a partir do versículo 15, como para reavivar vossa memória, Deus me deu uma graça e eu gostaria de lembrar vocês, né? Então Paulo vai falar da sua graça de ter sido feito o ministro, o pregador, o apóstolo, dos pagãos, daqueles que não conheciam nem Moisés, Abraão, nem coisa nenhuma, né? Consagrado o servidor do evangelho de Deus. Para quê? Final do versículo 16. Para que os pagãos se tornem uma oferenda bem aceita e santificada no Espírito Santo. Cada um de nós nasceu para ser uma oferenda santificada e bem aceita a Deus. E aí então Paulo vai dizer algo que revela, portanto, que ele era um homem livre de alguns tipos de ciúme, competição e vaidade, por mérito próprio. Versículo 17. Tenho, pois, esta glória eu tenho em Jesus, no que se refere ao serviço de Deus. Versículo 18. Não ouso falar, senão daquilo que Jesus Cristo realizou através de mim, por meu intermédio, para trazer os pagãos à obediência da fé, pela palavra e pela ação. Versículo 19, com sinais, com prodígios, no poder do Espírito Santo. Qual é a glória de Paulo? Não ouso falar senão daquilo que Jesus fez por meu intermédio. Ou seja, Paulo tem uma história para contar. Paulo tem um currículo para mostrar. E aqui está, meus irmãos, isso na igreja em todos os âmbitos da nossa vida. Como é bom quando você pode dizer isso. Eu não ouso falar, não falo, a não ser daquilo que eu mesmo realizei, daquilo que Deus mesmo fez. Todo ambiente de comunidade, de 2 ou 3, tem ciúme. Se você colocar 3 pessoas, alguém vai ter ciúme. Não precisa ter 4, 3. Onde há 3, já vai ter ciúme. Já vai ter alguma pontinha de, tudo ela, menos... Aí nós precisamos entender uma coisa na vida, que muita gente não entende, faz mimimi, chororô e panelinha pelas costas. Você tem o que contar? Qual é a tua glória? Qual é a tua vitória? Qual é a tua glória? Além da tua dor. As pessoas querem ser aceitas e incluídas porque ela tem dor. O nome disso é hospital. Qual é a tua glória? Qual é a tua vitória? Qual é a tua perseverança? Não ouso falar senão daquilo que Cristo realizou através de mim. Paulo está dizendo assim, eu tenho o que contar, eu tenho o que mostrar. Davi foi ungido rei por Samuel. Conhece essa história, não conhece? Rei Davi foi ungido rei por Samuel. Eis o escolhido do Senhor. Aí Samuel vai lá e derrama óleo em Davi, na frente do pai e dos irmãos, e diz, tu és rei de Israel. Quanto tempo levou para Davi, ungido pelo profeta Samuel, tomar posse como rei? 12 anos. Quando foi que Davi tomou posse como rei? Quando ele foi ungido por Samuel? Não. Quando ele matou Golias. Quando ele mata Golias, o povo leva a sério a unção que ele havia recebido. Ele matou Golias porque havia recebido uma unção. Deus foi com Davi porque ele havia recebido uma unção. Mas o consentimento do povo de que o rei não é mais Saul, que o rei é Davi, vem quando? Quando ele mata Golias. Presta atenção no que eu vou te explicar. Isso vai melhorar o teu emprego, isso vai melhorar tudo na tua vida. Deus vê o coração, sim ou não? Só quem está vivo, sim ou não? Deus vê o coração. E o ser humano? Resultado. Deus vê o coração. O Papa olha para aquele monte de bispo, cardeal, funcionário que tem no Vaticano. Ele vê o coração? Ele vê resultado. O Papa não vê o coração, vê resultado. Deus vê o coração, meu irmão. O ser humano vê o resultado. Vá atrás de ter resultado na vida. Você precisa ter alguns resultados na vida. Por que será que às vezes a gente diz assim, ai, Pato, coitado, tem um coração. Não sei o que acontece, ele tem um coração. Então, mamãe, a senhora conhece o coração do filho.
conhece a história dele, o esforço dele. O patrão dele só vê o resultado mesmo. Toda vez tem que chamar atenção no mesmo assunto, toda vez ele esquece a mesma coisa, toda vez ele trava no mesmo assunto, ele está demitido, tendo um coração de ouro. Deus vê o coração, o ser humano vê resultado. E isso vale no Evangelho também. Tem gente que é muito piedosa por dentro. Cadê o resultado dessa fé? Em vários âmbitos da vida. Na vida moral, na vida pessoal. E aí as pessoas querem ser acolhidas porque elas estão sofrendo. E o nome disso é hospital. Clínica de recuperação. Paulo é um apóstolo, escrevendo a uma comunidade e sabendo que lá naquela comunidade ficou pessoas como que no lugar dele. O que ele está ensinando para esses líderes? Deus vê o coração, nós só vemos o resultado. Você precisa mostrar alguma coisa. Você precisa mostrar alguma coisa. Então, meus irmãos, fiquemos muito em paz com Deus. Deus ama você que não produz nada. O mundo não quer nada com quem não produz nada. E você alinha a tua vida. Eu não falo senão daquilo que Cristo fez através de mim, meu intermédio. Aí ele vai dizer, trazer os pagãos, com palavra, ação, sinais, prodígios e milagres. Deus via o coração de Paulo, sim ou não? Via. E os romanos? Não. Paulo está dizendo assim, é bom vocês começarem a me respeitar, porque eu tenho resultado. Então, meus amados, que Deus veja o nosso coração e nos aprove, como viu o coração de Davi e o ungiu. Mas enquanto a gente não matar um Golias na vida, a gente não tem autoridade sobre ninguém, sobre nada, e não chega em lugar nenhum. O que fez Davi virar rei foi matar Golias. Agora sim nós respeita o óleo que caiu na tua cabeça. Você resolveu um problema para nós. Você foi solução de um problema para nós. O povo tinha um problema. Os filisteus estão na porta da cidade, querendo fazer uma guerra, e eles têm um soldado do tamanho de uma porta, um maluco chamado Golias. Nós temos um problema. Quem vai ser o nosso rei? Aquele que resolver esse problema. Então agora, Davi, a gente respeita o que Samuel viu. Samuel viu o teu coração. Nós precisamos de alguém que mate um gigante. Se você conseguir juntar as duas coisas, pode pegar a coroa de rei e reinar sobre nós. E Davi conseguiu juntar as duas coisas. Aí a gente vem na missa bem cedinho, num esforço danado. E isso revela um coração bonito, eu tenho certeza. Só que hoje nós temos um dia pela frente, nesse dia tem Golias. Golias continua vivo ou ele morre? Aí a gente vem na missa, às vezes todo piedoso, por dentro até se arrepia. Mas você tem um Golias, eu tenho um Golias na vida. Quando é que você vai derrubar essa depressão, esse mimimi, esse chororô? Quando é que você vai parar de ser problema e vai começar a ser solução de algo ou de alguém? Você vai morrer com o coração mais lindo do mundo, sem ter colhido um fruto na vida. Você vai para o inferno? Não, você vai para o céu, porque Deus vê o coração. Mas nessa vida você passa sem nada. Porque não adianta você parar diante do Golias e dizer, mas Deus vê meu coração. Mas o Golias vê um anão. Aí não resolveu. Então, meus irmãos, é hora de poder falar como Paulo. Eu tenho os meus resultados. Segundo ensinamento de Paulo, ele diz que fez tudo isso, né? Que ele tinha palavra, ele tinha obras, ele tinha prodígios, ele tinha coisas que era o Espírito Santo que fazia através dele. Portanto, ele era um homem que teve vitórias na vida dele à base de fé, não é? Aí então ele vai dizer, versículo 20, foi assim que eu preguei o evangelho para tudo que é canto, versículo 20. Tendo o cuidado de pregar somente onde Cristo ainda não foi pregado, para não acontecer de eu construir sobre alicerce alheio. Sabe qual é o problema da vida? Às vezes a gente enxerga algo muito bonito, aí a gente quer para nós. Você quer para você algo assim? Constrói o alicerce alheio. Tão feio querer pegar o que é do outro. E tão sem sabor pegar o que é do outro. É muito mais gostoso, minha gente, construir do que reformar. Verdade ou não é? É muito mais gostoso construir o que é seu, projetar o que é seu e entrar novinho, do que ficar pintando o que é dos outros. Olha o que Paulo está dizendo. Que ele tem esses resultados, que ele tem essa convicção de fé,
Porque quando ele olha para a vida dele, ele vê muita coisa que ele construiu, ele não pegou dos outros. Chega uma hora na vida que você precisa construir sua própria história, seu próprio caminho. E parar de ficar em cima do alicerce do outro. Paulo não seria o homem convicto que foi, animado que foi. Paulo foi o maior missionário da história da igreja. O que Paulo viajou a pé é inexplicável, só pelo poder do Espírito Santo. E por que de onde é que vinha esse poder dentro dele que o movia? Vinha dessas experiências, de saber que ele com Deus e Deus com ele construíam coisas. Fosse Paulo um homem acomodado em ficar querendo pegar para si o alicerce do outro, aquilo que o outro já alicerçou e agora ele só vai passar uma mãozinha de tinta, ele não teria esse dinamismo interior dentro dele. Fé gera fé. Vitória gera otimismo. E otimismo gera ânimo. Nós precisamos ter menos medo de fazer as coisas. A gente fica esperando tudo pronto. E o que acontece quando você pega tudo pronto? Aquilo não te anima. Aquilo não te confirma. Porque foi um outro que fez para você. Por que nós temos a geração de adolescente e jovem tudo bundão? Tudo medroso? Ontem, antes de ontem, eu vi uma expressão, alguém me mandou um meme, alguma coisa, não sei como é que foi. Eu achei um barato que eu nunca tinha escutado isso. Perguntando assim, fulano, para um pastor. Pastor, como é que faz para arrumar um homem de Deus se na igreja só tem menino, como é que era a expressão? Amãezado. Aí eu li de novo, acho que é essa a palavra. Mamãezado, amãezado, alguma coisa assim. Falou, eu já ouvi falar de efeminado. Já ouvi falar de mimado, mas aparece agora, vou dar uma pesquisada nesse termo. Parece agora que a nova expressão é os meninos mãezados. Esses carinha aí de 20 e poucos anos, mas isso começa antes, né? Que a mãe pega o currículo dele e sai ela no comércio do Piquiri entregando o currículo dele. Dizendo para a dona da loja, para a dona do comércio, para a dona não sei o quê, que o menino dela é um amor. Como é que eu vou contratar alguém que não vem entregar o currículo para mim? Eu vou contratar a senhora? Os amãezados. Mas é o que acontece? Você dá um emprego para o menino que não veio entregar o currículo, é a mãe dele que entrega o currículo para ele. É a mãe dele que marca a confissão para ele. É a mãe dele que chega na menina. É a mãe dele que produz o ambiente para ele ficar perto da menina. É a mãe dele que fica soltando piadinha sem graça no ar para a menina entender que ele quer pegar ela. O que acontece quando esse menino pega esse emprego? Ele não se sente capaz dele porque ele nem pediu. Ele não foi, ele não participou, ele está no alicerce de outro. Meus irmãos, Deus vê o coração, sim ou não? A vida, resultado. Paulo é homem. E Paulo está dizendo, eu sou pau de dar em doido. Não é só porque eu rezo. É porque eu tenho uma história para contar. É porque eu não fiquei indo atrás de pegar o que está pronto dos outros. Eu tive coragem de cavucar o que é meu. É por isso que Paulo é Paulo. E se você não sabe quem é Paulo, vai na Netflix pelo menos. Tem um filme bom lá. O apóstolo Paulo. Deve ter no YouTube também gratuito. Já vale a pena você conhecer esse homem. E tudo isso para quê? Para a gente poder dar um pulo agora. Vamos dar um pulo. Para o Evangelho. Jesus conta uma parábola. E ele vai falar sobre dinheiro hoje. Diga comigo, dinheiro. Fala assim, dinheiro é bom, mas nós não tem. Lembra da música do Mamonas Assassinas? Money, o que é good nós não have. Se nós reveste, nós não estava aqui sobrando. Dinheiro, o que é bom, mas nós não tem, né? Então vamos falar de dinheiro. Olha que interessante. Hoje e amanhã vai se falar sobre dinheiro. E eu não vou dar spoiler não, porque o final disso aqui é amanhã. E amanhã é interessantíssimo. Você vai entender como a sua vida financeira está atrapalhando a tua vida espiritual. E não o contrário. Tem muita gente achando que a vida espiritual está atrapalhando a vida financeira. Não lê Bíblia, porque a Bíblia diz que a tua vida espiritual depende da tua vida financeira e não o contrário. Tem gente que vai... vamos ficar só com o assunto de hoje. Um homem rico, Evangelho,
Lucas 16. Um homem rico tinha um administrador. Era tanta coisa que ele entregou para um cara cuidar para ele. E ele foi desfrutar da tanta coisa que tinha, né? Botou alguém para cuidar. Que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele foi acusado. Olha o poder e o perigo de uma acusação, da fofoca, da calúnia e da difamação. Ele foi acusado. Muito bem. Ele o chamou e lhe disse: amigo, o que é isso que eu estou ouvindo falar a teu respeito? E antes dele responder, antes dele justificar, antes dele comprovar que o cara é culpado, ou do cara provar que é inocente só por causa da suspeita, ele disse: presta conta da administração, fecha o caixa, imprime o balancete, deixa na minha mesa e vai embora. Você já não pode mais administrar meus bens. Por que é que ele foi mandado embora? Por causa de uma acusação. O patrão olhou e pensou: pode ser que ele seja inocente, mas parece que ele dá umas bolas fora. Nesse nível de relacionamento, nesse tanto de dinheiro que envolve, eu tenho que confiar cegamente. E eu não estou conseguindo confiar cegamente. Eu estou tendo que ficar com o olho aberto para confiar em você, então você não serve. Presta conta. E se na hora que ele presta conta, fica evidenciado que ele é inocente? Não basta ser inocente, tem que parecer. Tem um ditado dos americanos que diz assim: a mulher do presidente não basta ser honrada, é preciso parecer sê-la. O nome disso é boa fama. Por isso é pecado mortal caluniar, fofocar e aumentar história. Não precisa ser religioso para ter nojo disso. O direito civil, o direito penal trata disso. Não precisa ter Jesus na história, não. Calúnia, difamação. Não tem nada a ver com Deus. O próprio ser humano sem Deus não tem paciência com quem fala demais, com quem leva para frente, com quem aumenta história. Esse cara perdeu o emprego por algo que talvez ele não tivesse feito. Agora, por que ele estava dando tanto pano para a manga também? A culpa é dele, né? De onde é que você arrumou essa fama? Então você que veja, né, filho? Mas veja, queridos, está falando aqui da desonestidade. Ele vai então, e de fato ele é desonesto. Ficou comprovado depois que ele é espertão. Ele faz uma pergunta para ele, né? Rapaz do céu, perdi o emprego. Trabalhar eu tenho preguiça. Trabalhar não é comigo não. No sol, suor não. Não dá. Pedir para a sogra, pedir para a cunhada eu tenho vergonha. Graças a Deus, pelo menos vergonha ele tinha. Já sei o que eu vou fazer. Eu preciso criar amigo. Coisa que ele nunca tinha feito através do dinheiro. Como é que ele se relacionava com o dinheiro? No desejo de ter, de acumular. Não só o próprio salário, como até o patrimônio dos outros. O que ele faz? Ele chega no primeiro e fala assim: quanto é que você deve lá para o meu patrão mesmo, que eu tenho que fechar o caixa? Ah, é 100 barril de óleo, pai. Escreve 80. Escreve 80. 80. Não, bota 80. Chegou no outro, falou assim: escuta, rapaz, precisava cobrar lá que está virando mês, doutor fulano tá no meu pé. Tem que fechar o balanço aqui, o caixa aqui. Quanto é que você deve? 50, não sei o que, como é que era aqui? 50 barril de óleo. 100 barris de óleo. Escreve 50. Não, 50 paga. Por que ele fez isso? Duas coisas. Os administradores ganhavam comissão. Então, onde é que ele sacrificou aqui? Pela primeira vez na vida. Na comissão dele. Quanto é que o patrão esperava receber daquele fulano? 80 barris. Quanto é que ele esperava receber daquele outro fulano? 50 barris. Quanto é que ele recebeu? 80, 50. E ele pagou com a própria comissão. Pagou para trabalhar. Pela primeira vez na vida esse homem não pegou dinheiro, ele soltou dinheiro. E fez amigo. Passa uma semana, 2 semanas, ele termina o balancete. Qual que é a notícia na cidade? Que o sujeito que veio aqui, e eu devia 100, mas me fez por 80, me deu 20% de desconto, está desempregado. Que o sujeito que veio aqui e que fez 50% de desconto na minha dívida está desempregado.
Ele usou de mentira, ele usou de ardila, mas o patrão olhou, não contratou de volta. Pequeno grande detalhe, não contratou de volta, porque viu que o rapaz realmente não era boa bisca mesmo, o bicho era complicado. Mas ele falou, olha, pelo menos é esperto, né? E o patrão o elogiou. Elogiou. O administrador desonesto. Não chega a dar uma confusão na nossa Bíblia, na nossa cabeça, quando a gente lê isso na Bíblia? Que o patrão, Jesus está elogiando um administrador desonesto? Mas ele está elogiando algo desse cara aqui. Que os filhos da luz não sabem usar, porque Jesus diz, com efeito, final do evangelho, né? Os filhos deste mundo, a galera que não reza, não vem na igreja. Sexta-feira santa é feriado, mas mete uma picanha aí, que não vai comer carne, imagina, que bobeira. Os filhos deste mundo são mais espertos, mais amplos nos seus negócios do que os filhos da luz. E é verdade. A galera que reza parece que é tapada. Acha que cai do céu e que vai ser acolhida porque tem dor. De novo, Deus vê o coração, sim ou não? E o ser humano, o resultado. É preciso entender essas coisas, minha gente. Qual é o resultado? Davi, por que você vai pegar a coroa, querido? Ah, porque você foi no encontro com a irmã Zélia, uma mulher colocou a mão na tua cabeça e deu uma palavra. Ah, tá bom. Isso tudo aí é a segurança do seu coração, para depois que você tiver a coroa, não começar a achar que você está no lugar errado. Não, você está no lugar certo, você não recebeu uma palavra naquele dia da irmã Zélia. Mas qual é o resultado? E aí esse homem agiu com esperteza por quê? Pela primeira vez na vida, ele e o dinheiro, e entre os relacionamentos dele com o dinheiro no meio, ele não arrumou confusão, ele não explorou, ele não arrumou inimigo. Pela primeira vez na vida, ele fez um amigo através do dinheiro, e o nome disso é esperteza. E essa esperteza Jesus elogia. Agora vamos colocar uma pergunta para nós. Vamos olhar para a nossa vida. Quantos amigos o dinheiro nos deu? Se nenhum, nós somos burros. Quantos inimigos o dinheiro nos trouxe? Nós somos burros. Olha só, esse homem era rico. Ele subiu na vida. Só que ele não tinha um amigo por causa daquele tanto de dinheiro. Entende isso? Até que finalmente, foi acochado pela vida, ele entendeu. Dinheiro precisa também trazer amigos. E não é comprar os outros, não é subornar ninguém, tem nada a ver com isso. Amizades. E aí, quantos filhos da luz? Filhos da luz na Bíblia é o povo religioso. Nós. Quantos filhos da luz não tem um amigo a partir da vida financeira que Deus te permitiu ter? Só tem inimigo. Quantos filhos da luz não conseguem dar 20% de desconto em nada? Depois a gente não sabe porque que a vida não vai para frente, porque chega uma hora na vida que só dinheiro não basta, você precisa ter amigo. Você precisa ter alguém que te olhe com um bom olhar. E quantas pessoas olham para os filhos da luz com um mau olhar? Porque o filho da luz que reza tanto, nunca deu um desconto, nunca fez um nada. Quantos filhos da luz contadores de moeda? E o patrão elogiou a esperteza dele. Você aprendeu, meu amigo, o dinheiro pela primeira vez não causou confusão, não causou mágoa e não causou inimigo. Pela primeira vez na vida, de um assunto financeiro, você conseguiu sair amigo de um cara. Agora vai passar uns dias, vai vir a notícia de que esse rapaz aqui, esse senhor, não sei, perdeu o emprego. Onde é que você acha que ele vai agora? Pedir um emprego, pedir um empréstimo, perguntar se ele não conhece alguém que tem uma casa para alugar por uns 60 dias enquanto ele se reorganiza. Onde é que você acha que ele vai? Ele deixou portas abertas. Ele tem aonde ir ou aonde voltar por causa do
dinheiro. Então, meus irmãos e minhas irmãs, com a palavra de Deus hoje, se a gente quer algo na nossa vida espiritual, comunitária, afetiva, relacional, a gente precisa entender essas duas coisas. Deus vê o coração e Deus só permite o coração que Ele vê. Mas tem a outra perna da coisa, porque ninguém é saci pererê. A vida é feita do que Deus vê dentro de você, Davi. Toque o óleo. Nunca se esqueça do óleo. Só que agora, Davi, você precisa mostrar um resultado. As pessoas não veem o teu coração. E a gente precisa entender que tem hora que já deu. A gente tem que parar toda vez para ficar ouvindo o teu coração. Eu estou esperando só o teu resultado. Não sou Deus, vai. Nós vamos entender essas coisas. Senão, não só esses meninos, mas como também muitos senhores e senhoras na vida, no fundo é mamãezado. Não pode um cristão mamãezado. Cadê o teu resultado? De novo nós vamos ter que conversar o mesmo assunto, corrigir o mesmo ponto, exortar na mesma coisa. Você está de brincadeira com a minha cara. Depois a gente não sabe porque a vida não anda. Segunda coisa. Quando é que o dinheiro que passa ou está nas nossas mãos vai produzir amigo e porta aberta? Quando é que depois de uma conversa, de uma situação, de um ponto da nossa vida, do nosso empreendimento, o dinheiro que passou entre eu e você deixa a gente de porta aberta, porque eu não sei quando eu vou precisar de você. Você dá 20% de desconto para um cara hoje, você nunca sabe o quanto ele vai salvar a tua vida inteira depois, por causa de 20%. Então parece que os filhos desse mundo têm uma esperteza que quem reza não tem. Por quê? Porque rezar não é sinal nem garantia de sermos curados de um pecado capital, que é qual? Avareza. Avareza. Quando a gente reza, Deus cura a gente da cachaça? Cura. Da safadeza, daquele fogo que te consome? Cura. Cura. Quando a gente reza, Deus vai curando a gente de mágoa, medinho? Cura. E da avareza? Tem que curar da avareza também. Se não sendo filho da luz, a gente se complica no dinheiro. E por último, meus irmãos, vamos levar isso para sempre. Zele pelo seu nome. Eu espero poder falar do seu nome e associá-lo a um resolvedor de problemas. E não a alguém que já vem encher o meu dia que não cabe mais ninguém. De novo. Eu quero poder falar do seu nome como alguém que matou um Golias, e não como alguém que vem contar de novo o tamanho que ele tem. Você precisa começar a dar resultado na sua vida. Segunda coisa para a gente levar para o resto da nossa vida, o tamanho da nossa língua. O cara perdeu o emprego e poderia ser que fosse inocente, não era, mas poderia ser. Amigo, o que é isso que estão falando de você? Não, desculpa, não quero nem ouvir. Tchau. A calúnia, a fofoca e a difamação. Se você não viu, se você não estava, esse assunto não é seu. Se te disseram, se te contaram, e você vai contar para alguém o que já está errado, conta dando 50% de desconto. Porque quem conta um conto aumenta um ponto. Não é assim que acontece a vida. Então olha só, esse negócio de ficar aumentando história, de ficar colocando peso nas palavras. Você não estava lá, você não sabe se ele disse aquela palavra com aquele peso. Não é assim que acontece? A mãe chega para o marido e fala assim, a mulher fala, amor, seu filho vai pedir para ir na festa hoje, tá? O marido olha e fala assim, se ele quiser ir, ele fala comigo. Ele já sabe disso. Se ele quiser, ele vem falar comigo. A mãe sai e fala assim, filho, xiii! Teu pai vai esfregar tua cara no chão hoje. Pensa um homem que está bravo. Ele usou a palavra, vou esfregar a cara dele no chão. O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Bem, amor, se ele quiser, ele vem falar comigo. Nós já conversamos isso nessa casa. Se ele quiser, ele vem falar comigo. Nossa, que o teu pai vai esfregar com a tua cara no chão. Se eu fosse você, eu nem ia. Percebe o poder da palavra? Não usa a expressão que o outro não usou.
Você sabe que numa faculdade, na justiça, né, a pessoa vai prestar depoimento, não tem o escrivão lá, não sei lá, o carinha que fica digitando tudo? O que foi que ele disse? Quando você vai fazer uma faculdade, um trabalho, abre aspas e cita o que foi dito, não o que você entendeu. Meu filho, teu pai falou que se você quiser ir, você precisa ir falar com ele. Porque foi aspas. Teu pai disse assim, ó, abre aspas. Nós já conversamos isso, vírgula. Se ele quiser, ele vem falar comigo. Ponto, fecha aspas. Papai 2021. Foi isso que ele disse. Mas nós temos uma mania de inflacionar o que ouvimos e interpretar para o outro. Mas aí o que acontece no outro? Com as suas interpretações, porque você não sabe abrir aspas e citar a realidade da coisa. Não sei se é porque você quer ser importante demais na vida dos outros, porque você talvez não queria ser você queria ser o William Bonner, ficar fazendo reportagem de vida alheia, levando notícia. Olha quanto estrago numa vida. Por causa de uma palavra, por causa de uma notícia, que podia não ter sido verdadeira, mas ficou desse tamanho. Porque mexeriquento inflaciona. Ih, vai esfregar a tua cara no chão. Eu acho que nesse exemplo a gente entendeu a vida, né? Sim ou não? Fala para quem está falando, eu sei que você entendeu. Bonito é isso. Entendeu tudo que não está ouvindo. Tudo que não está sendo dito você entendeu, né? Aponta para quem está do seu lado, faz assim com os dois dedinhos, ó. 2 dedinhos você vai usar. Faz assim, abre aspas. Abre aspas. Não interpreta não, abre aspas e cita. Abre aspas, cuidado para você não fazer inferno com a vida dos outros. Só abre aspas e cita. Vamos ficar em pé.